Fala, meus amigos! Bom dia, boa tarde e boa noite. Bom, galera, hoje eu decidi fazer esse vídeo aqui para fazer uma abordagem sobre aquele caso das 3 crianças ali do Maranhão, né? Que desapareceram, mas uma foi achada e 2 continuam desaparecidas, né? Ali num quilombola ali, né? No Maranhão, interior aí do Brasil, né? Então é o seguinte, galera, acredito que nós que temos crianças, né? A minha já é adulta já, né? Mas você aí que tem uma criança abaixo de 14 anos aí, deve ter um cuidado especial, né? Pois o nosso mundo é um mundo muito perigoso, onde ocorrem muitas coisas aí no dia a dia, né? Uma dessas coisas é tráfico humano, né? Sempre teve, né, no mundo, e hoje em dia também faz parte da nossa sociedade, né? Infelizmente, né? Infelizmente somem muitas crianças. Ó, tô vendo aqui na internet. Ó, diariamente tem 66 boletins de ocorrência sobre sumiço de crianças e adolescentes, né? Na verdade, aumentou 8% em comparação a desaparecidos em 2024. Então, esse 66, né? Deve não, é do ano de 2025. Então, você imagina, 66 crianças e adolescentes somem por dia no Brasil, né? Esse caso do Maranhão ali, logo quando eu observei, lembrando que eu sempre falo que é uma visão de um humilde cidadão brasileiro, né? Dando apenas a sua visão e uma opinião sobre esse caso. Não sou detetive, né? Mas apenas uma visão de vida, né? Que a gente vai percebendo aí entre anos como se ocorrem as coisas, né? Mas nesse caso ali, né? As crianças desapareceram ali ao redor desse povoado, né? E infelizmente 2 crianças até hoje não foram encontradas. Hoje estou falando no dia 3 de fevereiro, só confirmar aqui. Não, ainda 3 de fevereiro. 3 de fevereiro de 2026 e até agora não encontraram. Já fazem muitos dias aí que essas crianças sumiram, né? Vou só resumir o caso ali. Colocaram várias pessoas ali para tentarem encontrar, né, essas crianças, né? Inclusive cães farejadores. E um cão ali, ele encontrou, aparentemente farejou, né? Indícios das crianças terem ido até um rio ali da região, né? O pessoal começou a achar que teria sido algum animal selvagem, né? Uma onça ou uma cobra, provavelmente uma sucuri, né? Mas ao meu ver, como o cão foi até o rio e ele não consegue mais ter o faro, né? Acredito que provavelmente, possivelmente, né? Uma suposta, né? Embarcação tenha sido utilizada para levar essas 2 crianças, se caso tenha sido ocorrido isso, né?
um roubo dessas crianças, né? Então, por isso que o cachorro chegou até aquele ponto, não consegue mais farejar. No meu ver, alguém pode ter colocado essas crianças dentro de um pequeno barco e ter levado a um outro local, né? Que eu acho que os policiais devem ter, as pessoas que estão fazendo ali as buscas devem ter já feito isso, mas eu acho que eles deveriam, ou fizeram, né? Um pequeno pente fino ali, tentando encontrar algum porto ali, né? Um porto ali, pois se tinha 3 crianças, né? Até parentes, mas uma foi descartada, né? E duas crianças foram levadas ou sumiu, não sabemos ainda. Esperamos que tenha um fechamento feliz, né? Mas aqui é só um suposto, né? Um suposto desdobramento ali que eu acho que tenha sido, né? Um ocorrido, né? Pode ter sido dessa forma que eu estou imaginando. Então, se for um tráfico de humanos, provavelmente levar essas 2 crianças através de algum pedido, né? Sabemos que no tráfico humano, né? Infelizmente, é feito para várias coisas, né? Inclusive tráfico de órgãos, né? Uso sexual, né? Infelizmente, né? Adoções aí irregulares, né? E outras coisas aí. Sabemos que nosso mundo hoje está maligno, né? Está um mundo com muito ódio, muito maligno mesmo. O mal está conseguindo transbordar aí de seus feitos, né? Muitas coisas que a gente nunca imaginaria que acontecesse. Nossa era moderna acontece através de coisas nebulosas, né? Que não é mostrada na sociedade, né? É feito em caráter exclusivo, né? Para algumas pessoas, né? Supostamente, né? Se caso isso ocorra mesmo. Mas o que eu acho que deveria ter sido feito, ou foi feito, eu não sei, um pente fino em pequenos portos, né? Porque se tem 2 crianças, você tem que tirar rapidamente essas crianças dali. Ou numa embarcação maior, né? Uma embarcação menor levando para um porto onde tem embarcações maiores, né? Que geralmente nesses lugares a internet é um pouco mais lenta, né? Então nesse caso dá um tempo aí a mais para a pessoa conseguir fugir. Ou pequenos aeroportos, né? Tentar achar onde tem os aeroportos ali para pequenas aeronaves, né? Fazer seu pouso e decolagem, né? Pois pessoas que fazem esse pedido de pessoas, né? São pessoas muito poderosas, né? Então acredito que esses 2 pontos aí deveriam ser vistos ou revistos, né? Mas o que eu queria falar mesmo é: tomem cuidado com suas crianças, né? Vamos olhar aí um pouco mais o dia a dia das crianças, né? Observar bem sei que é muito difícil, né? Mas observar aí o seu local aí, o seu bairro, né? Para que possamos cuidar das nossas crianças, né? É muito difícil, né? Infelizmente essas 2 crianças estão desaparecidas até hoje. É imensamente terrível, né? Essa forma de perda, né? Se bem que eu acho que toda perda o ser humano não consegue se adaptar às perdas, principalmente familiares, né? Mas nesse caso eu acho que
a mãe ou o pai ali, não tem nem como a gente mensurar, né, a dor que sente essas pessoas, né? Mas é isso, infelizmente acontece no Brasil e no mundo, né? Sabemos que existem locais onde são mais frequentes, né? Esses raptos, né? Esses roubos de pessoas inescrupulosas que fazem esse tipo de serviço, né? É muito triste saber que ainda acontece isso no mundo, né? Aliás, tem um filme que colocou em evidência, né? Esse tráfico de crianças, né? De seres humanos. Eu acho que o filme é Som da Liberdade, né? Deixa eu só conferir aqui se é esse nome mesmo. É isso mesmo. Som da Liberdade. Se você não assistiu, assista esse filme. É um filme muito bom. É muito impactante. Que mostra a realidade de um investigador americano, que um agente federal, na verdade, né, que percebeu que teria que fazer alguma coisa a mais para poder acabar com essa rede de tráfico. É um filme muito emocionante, né, onde você vai perceber que o mundo não é só de maravilhas, galera. Existem muitas pessoas más que traz a maldade para o nosso mundo, né? Então, eu só queria falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a atenção sobre as crianças. Infelizmente, 66 crianças por dia aí, né? 66 ocorrências são feitas nas delegacias no nosso Brasil, né? 66 boletins de ocorrência sobre o sumiço de crianças. Em 2025 aumentou 8%, né? E sabemos que o tráfico de humanos serve para várias coisas, né? Tráfico de órgãos, tráfico para fins de sexo, para fins de trabalho e outras coisas aí que um indivíduo na mão de outro, ser maligno, né, pode abusar de qualquer outra forma. Bom, mas fica o recado aí, galera. É só alertar um pouco a mente dos nossos amigos. Se você gostou desse pequeno vídeo, apenas para fazer um alerta aí para as pessoas, né? Para as mães, para os pais, cuidarem dos seus filhos, né? Um pouco a mais de atenção, porque 66 casos desse por dia, né? 66 casos desse por dia. Você imagina 66 casos desse no Brasil, um Brasil que tem uma população de 200 milhões, né? Porcentagem da baixa, mas você imagina, deixa eu ver quantos por ano que vai dar. Trezentos 365 vezes 66. Não é pouco não. É 24 mil crianças por ano. Então, fiquem espertos aí, galera. Cuidem das molecadas aí, né? Molecadas, cuidado quando forem para a escola e voltar, né? Sempre avisa seus pais onde estão, né?
Esperamos que encontrem essas crianças ali no Maranhão. Se caso forem encontradas com vidas, será um milagre, né? Acredito eu. Mas ficamos tristes aí por vermos essas notícias de crianças aí que vai saber o que está passando nesse momento, né? Mas infelizmente o nosso mundo está maligno, está difícil, né? Pessoas boas não estão fazendo, não estão conseguindo fazer alguma coisa. Estamos na mão do mal nesse momento, né? Mas é isso aí, galera. Espero que tenha gostado desse vídeo aqui. Se você não é inscrito, se inscreva, curte o canal, comenta aí se você não gostou desse comentário, né? O que eu posso melhorar. Nos dê ideias aí para podermos melhorar no nosso canal. E eu sempre vou lembrando que nosso canal está crescendo. E conforme ele vai crescendo, a gente vai fazendo quadros aí para dar nossas opiniões. E você está aberto aí para dar sua opinião. Beleza, galera? Valeu, até o próximo vídeo. Tchau!